Agora, só fazer o bônus do bônus, então, pra gente, antes de finalizar, conta a história de Buda, então, que a gente comentou antes em off, né? Eu acho que pode ser um bônus legal. Vamos lá. O Buda era o Siddhartha Gautama, 500 a.C., perto da fronteira com o Nepal, na Índia. Era filho de um rei, era um príncipe, teve esposa, fez um filho, paparicado, ele seria o herdeiro do reino, e o pai nunca deixava ele sair do palácio. Um dia, esqueceram a porta aberta, o garoto saiu e se deparou com um mendigo leproso. Aquilo chocou o moleque, ele não sabia que existia tal sofrimento, aí puxaram ele para dentro. Desse dia em diante, o cara mudou. Ele percebeu que existia sofrimento no mundo e a vida não era só palaciana, existia a população lá fora. Então, isso deu um impacto tão grande, ele de vez em quando fugia de novo para ver o povo. E isso deu nele um choque de realidade. E ele pensou, eu tenho que descobrir um método de destruir o sofrimento ou diminuir esse sofrimento nas pessoas. Ele então renuncia ao posto de príncipe, deixa a esposa e o filho nas mãos do pai com uma grande pensão para sobreviver, é claro, se retira e encontra um grupo de anacoretas, que eram aqueles hindus que andavam praticamente pelados na floresta, só meditando, se alimentando de raízes e frutos bem magérrimos, e durante anos o Siddhartha Gautama andou com esse grupo, tentando achar nesse grupo alguma coisa que expandisse a consciência dele. Depois de anos, o que ele descobriu? Que ele ficou com inanição. E que inanição não trazia iluminação, porque aqueles caras estavam rodando há anos e não tinham alcançado a iluminação e nem como diluir a dor do mundo. Ele então se retira e sozinho passa a fazer essa busca. 30 e poucos anos, embaixo da árvore Bodhisattva, como os budistas chamam, ele meditando durante dias, uma luz acendeu aqui, essa luz subiu, expandiu a consciência dele, e ele então alcançou um estado que em sânscrito era chamado Buddhi. Buddhi tem duas traduções, iluminação ou inteligência pura. Tá? Então, quem alcança tal condição de Buddhi torna-se um Buda, que não é um nome, mas um título que você dá a alguém que alcançou o estado de Buddha. Aí você fala uma referência búdica, ou a força búdica. Então ele alcança esse estado, passam a chamá-lo de Buda, porque desde que ele alcançou esse estado, a consciência dele se transformou, como se ele se transformasse em outra pessoa, cara. Quer dizer, se diz nesse instante que o Siddhartha Gautama morreu e renasce como Buda, porque ele agora é totalmente diferente depois desse estado. Ele, então, como todos os grandes mestres, Jesus e Krishna, começou a questionar o status quo social e religioso. Né? E falou, vocês estão lendo os Vedas há quanto tempo e nunca alcançaram esse estado? Eu consegui alcançar sozinho, se eu conseguir, vocês conseguem. E aí tem uma diferença. Para o cristão, Jesus já desceu pronto para fazer o que veio fazer, é o divino. Para o hindu, Krishna veio como avatar de Vishnu, já veio pronto. O Buda não, veio como ser humano normal. Então Jesus e Krishna vieram como deuses que se tornaram homens. O Buda era homem que vira divino, então ele é o mais próximo, cara, porque se ele conseguiu, todo mundo pode conseguir. Ele passou a falar isso e começou a destilar a sabedoria dele, viajar pela Índia, andando nas cidades e falando dessa nova condição. Formou-se um séquito de discípulos que começou a acompanhar ele. O Buda desencarnou aos 80 anos, você tem uma ideia. Há relatos dele ter feito milagres semelhantes aos de Jesus, que a gente não fica sabendo aqui no Ocidente, são contados lá, e eu não vou ficar comparando o mestre, é claro. Eu estou dizendo que o cara também era fera, né? E desencarnou aos 80 anos. Então os discípulos dele se juntam e compilaram tudo que ele ensinou em vida. A compilação se torna a essência da doutrina chamada budismo. E a partir daí surgem as diversas linhas budistas. Você tem 10 discípulos, cada um interpretava de um jeito, aí você vai formando. O budismo, então, começa a se propagar, e na época existia o brahmanismo na Índia, né? O budismo começa a se propagar e se expandir, cara, até o ponto de ter universidades budistas. Isso mais ou menos já em 800, 900 depois de Cristo. A essa altura o budismo tinha se expandido tanto e o hinduísmo começou a encolher. Quem nasce na Índia é indiano, quem segue o hinduísmo é hindu. Então você pode ter um indiano que é materialista, um indiano que é cristão ou muçulmano, mas a maior parte da população segue o hinduísmo. Então, o brahmanismo começou a encolher. Quando chegou no século IX, surgiu um yogi chamado Shankara. Shankara era um dos nomes de Shiva, que é o doador de compaixão, né? O doador de bênçãos. Ele adotou o nome de Shankara
E ele, aos 17 anos, escreve um livro que se chama Viveka Chudamani, em sânscrito, que é a joia suprema do discernimento, que se tornaria um divisor de águas. Ele seria o Lutero do Brahmanismo. Ele criou um racha, porque os sacerdotes falavam da divindade lá, ele fala, não, a divindade não está lá, a divindade está. Ele tira Deus do templo e traz para cá. E aí se falava, vamos fazer uma fogueira, um ritual. Não, porque eu já acendi milhares de fogueiras, não despertei a consciência. Eu vou entrar na meditação, vou mergulhar no meu coração, vou acender a fogueira do discernimento, vou queimar minhas tolices. A minha fogueira é melhor do que a sua. Eu não vou no teu templo. Eu descobri, ele tira Deus do templo e traz para a meditação. E ele se torna, então, um divisor de água. A essa altura, o budismo expandindo, surge o Shankara. Com esse livro, os hindus seguem ele, aí o hinduísmo começa a expandir, o budismo começa a... E ele é o divisor de água. Aí o que os monges budistas passaram a fazer? Imigraram. Foram subindo o Himalaia para o Tibete, chegando na China, no Extremo Oriente. O budismo, então, foi se... Ironia... Hoje, no Oriente, qual é o país que tem menos budista? A Índia. E onde tem mais budista? No Extremo Oriente. Então, quando o budismo chegava em cada lugar, os monges não competiam, Beto. Eles se amalgamavam com as doutrinas já existentes, sabendo que o budismo, com o tempo, iria também ser uma preponderante. Então, no Tibete, o budismo se tornou preponderante. Aí surge o budismo tibetano, que é de um jeito. Quando os monges descem para o Japão... O japonês tem outra maneira de ser diferente do tibetano. Então, o japonês, muita regra, etiqueta, um jeito certo de ser. Então, o budismo se mistura e se torna meio a moda japonesa. Se você vê um budista japonês, ele é mais austero, carecão, dificilmente ri. Você pega um budista chinês, é mais naturalista, mais brincalhão. Agora, pega o budista tibetano, bandeirinha colorida, mantra e dança. Toda hora que você olha para o Dalai Lama, ele está rindo. Então, linhas budistas todas falando do Buda, mas com parâmetros diferentes. E quando chegou no Tibete, para resumir, os tibetanos começaram a questionar o seguinte: só o Siddhartha Gautama, ao longo da história humana, alcançou o Budi? Será que outras pessoas não alcançaram e, em lugar de vir a público falar, ficaram recolhidas num templo, ajudando a humanidade em silêncio? Então surgiu no Tibete a noção de que teriam existido Budas antes do Siddhartha Gautama. É bem possível. Só que, historicamente, não foram registrados. Então parece que houve um Buda que, na verdade, foi o que veio a público, mas outros permaneceram trabalhando em silêncio. Então, no Tibete também surgiu a noção seguinte: homens e mulheres que seguem os ensinamentos do Buda e que estão chegando num nível tão avançado que daqui a pouquinho eles poderão alcançar o Budi, mas não alcançaram. E se alcançaram, eles permanecem sem entrar no Budi para poder estar próximo da humanidade ajudando. Todas as tradições falam nisso, só muda o nome. E eles foram chamados, então, de Bodhisattvas, que seriam Budas estagiários, o Buda trainee, o Buda residente. Ele está ali, mas não é oficial ainda. É o Buda, posso te ajudar. Né? Ele poderia estar, mas ele permanece próximo. Então falavam de 3 Bodhisattvas. Bodhisattva da sabedoria, que é chamado Manjushri, o Bodhisattva da compaixão, que é chamado Sherenzi, o Avalokitesvara, e o Bodhisattva da cura e da alegria, que é chamada Tara. Cada um dos 3 tem um mantra. Olha que importância. O Manjushri, o mantra é Om Arapashanadi. O mantra do Bodhisattva da compaixão, o famoso Om Mani Padme Hum, o mantra da compaixão. E o mantra da Tara, Om Tare Tutare Turi Soha. Então, além da noção do Buda, surgiu a ideia de Bodhisattvas. Vocês nunca questionaram o seguinte: como é que era o biotipo físico do Siddhartha Gautama? Moreno, alto e magro, era vegetariano. Como é que você vê a estátua do Buda gordo com cara de chinês? Que é pedindo um yakisoba. O Siddhartha Gautama era vegetariano. Então, o que rola ao longo da história? O que se admite, outros Budas que surgiram em culturas diferentes foram registrados, a forma física era diferente. E a segunda possibilidade, Bodhisattvas que foram surgindo e a população não sabia a diferença de um Buda para um Bodhisattva e passou a chamar o Bodhisattva de Buda. E ele era um cara gordo chinês. Então tem variações. Agora, o Buda clássico é o Siddhartha Gautama, mas e outra, se admitir vida em outros lugares do universo, nós não vamos imaginar que só surge o Buda aqui. Então também se fala de Budas universais que alcançaram o Buda em outro lugar e vem invisivelmente ajudar no astral da Terra, invisivelmente. Então isso aí também, e cada linha budista vai falar de um jeito. Eu estou falando aqui de forma livre, eu não sou budista, numa versão assim espiritualizada, humana, ocidental, bem para ocidentais mesmo, fora do budismo, né? Um budista te falaria isso, de outra
forma. Eu estou falando no sentido aberto, mas a história é essa. Eu estou pensando agora no nosso próximo convidado, olhando depois dessa aula que você deu, o que ele pode dizer que é melhor do que isso aqui. Ele você veio não falar tem a sobre... menor condição. O Baro veio falar, ele é cabeleireiro, não sei se dá pra ver, e estilista. Senta aqui, chega aqui, cara. O pessoal já te vê, a próxima, né? Vai ser a próxima gravação depois dessa? Vai. Então vem cá, já divulga já nessa. Vem pra cá. Olha aí, ele que é cabeleireiro, Dá só um sorrisinho estilista. pra galera aí. E aí, tudo jóia, cara? Ó, Diego Baro, Imbu, grande. cabelo azul. E aí, mano, você tá bem? bom, Tranquilo? Que maravilha. A Aí. presença do Buda. Eu acho assim, fala aí alguma coisa que você sabe, aí, só pra parecer que a gente vai ter um conteúdo razoável com você, porque eu não consigo imaginar agora. Esse padrão tá muito alto, Cara, Baro. eu não faço ideia. Faz uma piada Eu sua. acho que, assim, primeiramente, é um prazer estar como o nome do senhor? Wagner. Wagner, prazer, Wagner. Eu só acho que, assim, uma pessoa pra falar de Buda e não é careca. E aquela apropriação história. cultural. O Siddhartha Gautama também não era careca. Às vezes alguém fala, você tá virando Buda. O Buda era magro, cacete.